Inscreva-se no canal. Creepy Real. Meu nome é Ricardo, e há alguns anos eu trabalhava como entregador para uma pizzaria bem conhecida aqui em São Paulo. O que vou contar aconteceu na zona leste da cidade, mas prefiro não dizer o bairro exato. Era um fim de tarde, já começando a escurecer, quando recebemos um pedido para um endereço bem distante. Meus outros 2 colegas de trabalho recusaram a entrega na hora, porque o lugar era longe e conhecido por ser uma área bem perigosa. Eu era aquele cara que sempre topava qualquer parada, então dessa vez não foi diferente. Peguei a pizza e saí da loja em direção à casa. Como eu disse, o bairro era perigoso, e isso ficava claro assim que você entrava nele. Não se via uma alma viva na rua. Cheguei no endereço e toquei a campainha. Demorou um pouco para me atenderem. Eu só conseguia ouvir vozes vindo de dentro da casa. De repente, uma mulher de uns 40 anos abriu a porta. Ela estava de roupão, com o cabelo meio bagunçado e, para ser sincero, com uma aparência bem ruim. A mulher foi educada, mas parecia extremamente nervosa. A voz dela tremia e ela agia de um jeito muito esquisito. Entreguei a pizza e tive a impressão de que ela tentava me dizer alguma coisa com o olhar. Comecei a ficar tenso. A situação toda era muito estranha. Ela me disse para esperar no portão, que ia buscar o dinheiro para me pagar. Fiquei ali, esperando pacientemente. Passaram alguns minutos e nada de ninguém aparecer. Eu já estava ficando impaciente. Estava muito tarde para ficar de bobeira num bairro daqueles. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. De repente, ouvi a mesma voz da mulher me chamando. "Pode entrar para pegar o dinheiro?" Eu respondi que preferia esperar ali fora, mas ela insistiu. "Vem você, por favor, eu estou com as mãos ocupadas." Mesmo com um pé atrás, decidi entrar. Fui andando bem devagar pelo corredor. Quanto mais eu entrava naquela casa, pior ficava o cheiro. Era um fedor insuportável. Tinha roupa jogada por todo lado, bitucas de cigarro e latas de cerveja espalhadas pelo chão. Quando cheguei na sala, não havia ninguém, mas a TV estava ligada, sem som. Vi o dinheiro em cima da mesa de jantar e fui pegar. Quando me virei para sair, dei de cara com um cara que era o dobro do meu tamanho. Ele tinha uma aparência péssima, com uma barba longa e todo desleixado. Ele estava parado na minha frente, bloqueando a saída, com um martelo na mão. Na hora que o vi, senti um pavor que gelou a espinha. Levei uns segundos para reagir, e o cara só ficava me encarando. Quando finalmente consegui falar, disse: "Sou o entregador da pizza. Já estou de saída, com licença." O homem deu um sorriso medonho e disse: "Daqui você não sai." Nesse momento, vi a mulher no fundo da cozinha, chorando e me pedindo desculpas. Eu perguntei o que estava acontecendo, por que eu não podia ir embora. O homem começou a se aproximar de mim, dizendo: "Agradeça a minha mulher. Ela tentou te avisar de alguma coisa, não foi? Agora não posso deixar você ir embora." Eu disse que não sabia do que ele estava falando, que a senhora não tinha me dito nada, e pedi para ele me deixar ir, que eu não contaria nada a ninguém. Mas o cara já tinha me encurralado num canto. Eu tremia da cabeça aos pés, sentindo que aquilo era um pesadelo, que não podia ser real. A mulher tentou dizer que não tinha feito nada, mas ele a mandou calar a boca com um monte de palavrões e gritou para ela subir. Ela continuou chorando, me pediu perdão mais uma vez e sumiu. Continuei implorando para o homem me deixar ir. Ele me jogou no chão, pegou minhas mãos e tentou me amarrar com uma corda. Num momento de descuido dele, agarrei uma garrafa de cerveja que estava no chão e quebrei na cabeça dele. O cara desabou e eu saí correndo com toda a força que eu tinha. Liguei a moto e acelerei direto para a pizzaria. No caminho, liguei para a loja e contei o que tinha acontecido, pedindo para chamarem a polícia. Quando cheguei, uma viatura já estava me esperando. Contei tudo o que tinha acabado de acontecer e pedi para eles irem até o endereço, porque eu achava que tinha uma mulher em perigo lá. Mandaram uma equipe para o local, mas a situação era muito pior do que eu imaginava. Naquela casa não havia apenas uma mulher em perigo. Eles encontraram os restos mortais de 5 mulheres. Algumas já estavam lá há muito tempo. A mais recente, segundo a perícia, tinha sido morta há apenas 2 dias.
A notícia saiu em todos os jornais e na TV. Tratava-se de um ex-militar que, com a ajuda da esposa, sequestrava mulheres jovens e depois as matava quando, segundo ele, não serviam mais. Como eu poderia imaginar que, por minha causa, um criminoso desse calibre seria descoberto? Até hoje eu custo a acreditar e principalmente a superar tudo isso. Ainda sinto náuseas quando me lembro daquela situação que infelizmente tive que viver. Enfim, pedi demissão depois daquilo. Com anos de terapia, aos poucos, venho superando o trauma. Obrigado por me ouvirem. Boa noite. Meu nome é Germano e sou de Florianópolis. Não faz muito tempo trabalhei como entregador de comida por aplicativo, daqueles que estão na moda agora. Eu fazia isso nas minhas horas vagas para terminar de pagar a faculdade. Numa noite, recebi um pedido para uma área nobre da cidade, tipo Jurerê Internacional. Fui buscar a comida e cheguei rapidinho naquela casa bonita, um sobrado com janelas enormes. Toquei a campainha e de dentro, uma moça me respondeu, pedindo para eu esperar um momento que ela já abriria a porta. Eu disse que tudo bem, sem problemas. Estava sentado na minha moto esperando, quando de repente vi um menino, de uns 8 ou 9 anos, me dando tchau de uma das janelas grandes do segundo andar da casa. Eu acenei de volta e sorri, mas o garoto não sorria. Ele só ficava me olhando e acenando com a mão. Eu continuei sorrindo, meio sem saber o que fazer, porque ele não parava de acenar, mesmo depois de eu já ter respondido. Era uma situação meio fora do comum, mas não dei muita bola, afinal, criança é assim mesmo. Quando a moça finalmente saiu para pegar o pedido, ela pediu muitas desculpas pela demora. Explicou que eu cheguei bem na hora de uma ligação importante do trabalho e ela não podia desligar, mas que me daria uma boa gorjeta pela espera. Eu respondi, não se preocupa, eu fiquei aqui me distraindo com seu filho que estava me dando tchau lá de cima, ele é muito simpático. O sorriso da moça desapareceu do rosto dela na hora que eu disse isso. Ela me perguntou, que menino? Eu não tenho filhos, moro sozinha. Fiquei tão surpreso quanto ela. Eu respondi, juro por Deus, tinha um menino lá em cima, naquela janela, acenando para mim o tempo todo. Pensei que era seu filho. Ela ficou pálida. Sinceramente, eu me senti mal por tê-la assustado, mas o que eu vi foi real, eu não estava mentindo. O problema é que a moça ficou com medo de entrar em casa. Percebi isso porque ela me perguntou se eu podia ficar ali com ela enquanto ela ligava para uma amiga vir encontrá-la. Eu, muito sem graça, concordei em esperar. Não tinha muito o que fazer depois do que aconteceu. Nesse tempo que fiquei ali fora com ela, esperando a amiga chegar, ela me contou que morava ali há apenas 2 meses. Tinha se mudado de cidade por causa do trabalho e estava alugando a casa. Disse que foi uma ótima oportunidade, pois os donos alugavam por um preço bem abaixo do mercado para aquela região, ainda mais para uma casa tão grande e bonita. Só que a vizinha do lado tinha contado para ela uma história. O filho dos donos da casa, que era autista, acabou caindo da janela do quarto dele, no segundo andar, num descuido dos pais que a deixaram aberta. O menino morreu na hora. Por causa disso, os donos decidiram se mudar e colocar a casa para alugar. Ela comentou que ficou bem chateada porque os proprietários não tinham contado nada disso quando alugaram a casa para ela. Mesmo assim, ela decidiu não dar importância, já que nunca tinha acontecido nada de estranho com ela no lugar, tirando alguns barulhos que ouvia à noite, mas que ela achava que era o vento batendo nas janelas grandes. Só que agora, depois do que eu contei, ela já não sabia se queria continuar morando ali. Eu me senti super desconfortável, meio culpado por ser o motivo de ela pensar em se mudar daquela casa legal. Mas eu juro, o que eu vi foi muito real. Nunca imaginei que aquele menino, na verdade, era um fantasma. Não sei dizer se a moça se mudou ou não. Depois que a amiga dela chegou, eu fui embora e nunca mais voltei para lá. Mas essa experiência estranha e até arrepiante ficou marcada em mim. Nunca vou me esquecer do rosto daquele menino, pálido e sem sorriso, me acenando da janela. Essa história que vou contar aconteceu nos meus tempos de entregador. Eu trabalhava entregando pizzas na minha cidade quando era estudante, para ajudar a pagar os materiais da faculdade. Numa tarde,
ligaram na pizzaria fazendo um pedido para entregar num pequeno vilarejo que fica nos arredores de Curitiba. Como não tinha mais nenhum entregador disponível no momento, tive que aceitar e ir levar o pedido. A noite chegou rápido e eu só via a cidade ficando cada vez mais para trás. Segui o caminho que me indicaram e precisei entrar numa estrada de terra no meio do mato, saindo da rodovia. Eu estava dirigindo por essa estradinha entre as árvores e tudo já estava completamente escuro. De repente, com a luz da moto, consegui ver uma senhora parada na beira do caminho, no meio do matagal. Era uma senhora de idade. Ela fazia sinal para eu parar, como se precisasse de ajuda. Comecei a diminuir a velocidade, mas com um certo receio. Quanto mais eu me aproximava, mais assustadora ela parecia. Usava um vestido branco, todo manchado de vermelho, e tinha o cabelo comprido, grisalho e todo bagunçado. Quando consegui ver o rosto dela, percebi que ela estava sorrindo para mim e fazendo um gesto com a mão, me chamando para perto. Senti um arrepio na espinha e acelerei de novo. Mas enquanto eu me afastava, olhei pelo retrovisor e vi a senhora correndo na minha direção, dando gargalhadas. Ela corria numa velocidade impressionante. Não parecia ser uma pessoa de idade, nem uma pessoa normal. A cena era macabra, o jeito que ela corria, com aquele meio sorriso no rosto. Acelerei o máximo que pude para sair dali o mais rápido possível. A senhora zombava de mim com umas risadas pavorosas. Quando olhei de novo pelo retrovisor, vi a idosa começando a flutuar no ar e, de repente, ela simplesmente sumiu. Desapareceu por completo. Saí daquela estrada de terra e finalmente cheguei à iluminação pública do vilarejo. Ao chegar no endereço, entreguei a pizza e a senhora que me atendeu ficou preocupada, pois me viu muito assustado e ofegante. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu contei que uma senhora tinha me perseguido naquela estrada e que eu não queria de jeito nenhum passar por ali de novo. Perguntei se não havia outro caminho para sair. Ela ficou me olhando por um instante e depois me contou que muita gente do vilarejo também já a viu aparecendo à noite naquele lugar e sumindo na escuridão. O boato que corria era que se tratava de uma bruxa que havia morrido queimada em sua casa, depois que várias pessoas se juntaram para dar um fim nela, pois a culpavam pelo desaparecimento de muitas crianças na região. Mas parecia que ela não tinha ido embora de vez. Era como se tivesse se tornado algo permanente ali. Eu fiquei paralisado ouvindo a história. Disse que só queria sair dali de um jeito seguro, pois estava com muito medo. A senhora chamou o marido e perguntou se havia outro caminho para chegar na rodovia. O senhor, muito gente boa, me explicou por onde ir, embora o caminho fosse bem mais longo. Para mim, não importava. Eu só queria evitar aquela área. Agradeci a eles e fui embora. Graças a Deus, aquela senhora, bruxa ou o que quer que fosse, não apareceu mais para mim. Contei aos meus colegas o que tinha acontecido e só pela minha cara de pavor, eles acreditaram em mim. Continuei trabalhando lá, mas nunca mais aceitei fazer entregas fora da cidade. Afinal, quem sabe o que se esconde nos arredores, não é mesmo? Isso que vou contar é um pouco difícil para mim, porque é algo muito recente. Trabalho há mais de um ano em um restaurante de comida argentina como entregador. Nesse tempo, conheci uma senhora que era cliente fiel. Ela sempre pedia comida em casa ou às vezes eu a encontrava comendo no próprio restaurante. Era uma senhora já de idade, argentina, mas que morava no Brasil há alguns anos. Ela se mudou para cá depois que o marido faleceu, já que não tinha família nem ninguém que aprendesse por lá. Ela nos contava que sempre quis vir morar perto da praia, em algum lugar como o Guarujá, e que, agora que o marido tinha partido, decidiu realizar esse sonho. Ela era uma pessoa muito querida, sempre de bom humor e também dava ótimas gorjetas. Morava sozinha, pois também não conhecia ninguém por aqui. Enfim, numa tarde, meu chefe me disse que a Dona Marta, era assim que ela se chamava, tinha feito um pedido. Com todo o prazer, peguei a encomenda e fui levar na casa dela. Fiquei até feliz, pois já fazia uns dias que não havia no restaurante e ela também não tinha feito nenhum pedido. Ao chegar na casa dela, toquei a campainha várias vezes, mas a senhora não saía nem respondia. Comecei a chamar pelo nome dela, dizendo que era o entregador do restaurante argentino, mas não tive nenhuma resposta de dentro. Fiquei vários minutos ali fora,
tocando a campainha e gritando o nome dela. Mas como ninguém respondia, decidi ligar para o restaurante e avisar meu chefe do que estava acontecendo, pois eu não sabia mais o que fazer. Ele me perguntou se a porta estava aberta. Eu respondi que não sabia, pois não tinha tentado abrir. Ele me disse para tentar entrar, pois estava com medo de que a senhora tivesse sofrido algum acidente e precisasse de ajuda. Eu disse que faria isso e desliguei. Ao abrir a porta, subiu um cheiro muito desagradável. Entrei na casa e dei uns 5 passos apenas, chamando pela senhora, perguntando se ela precisava de ajuda, pois eu ouvia a televisão da sala, ligada. Pensei que ela estivesse ali. Quando decidi andar mais um pouco para chegar até a sala, de fato, lá estava a senhora, na sua poltrona, mas já sem vida. Não quero dar detalhes sobre o estado do corpo, por respeito, mas os peritos disseram que ela já estava falecida há 2 dias. Foi nesse estado que encontrei seu corpo. O mais chocante para nós, e triste ao mesmo tempo, foi saber que ela ligou para o restaurante depois de falecer, para que encontrássemos seu corpo. A senhora não tinha amigos nem familiares. Nós éramos sua única família, os únicos com quem ela conversava. Foi algo muito triste e, para mim, traumatizante, pois eu nunca tinha visto um corpo naquele estado. Ainda tenho pesadelos com isso. Espero que ela esteja descansando em paz, ao lado do seu marido. Há um tempo, trabalhei como entregador de pizzas para uma grande rede aqui no Rio de Janeiro. O trabalho era perfeito porque eu pegava o turno da tarde, o que me permitia cuidar dos meus filhos durante o dia, já que minha esposa trabalhava. Como entregador, eu já tinha passado por algumas situações esquisitas com gente estranha, mas o que vou contar agora superou tudo. Sem dúvida, foi a coisa mais arrepiante que vivi naquele emprego. Numa tarde, fui entregar um pedido em um endereço. Lembro que cheguei e bati na porta, pois não havia campainha. Nisso, uma voz de mulher, já de uma certa idade, me respondeu de dentro, perguntando quem era. Eu respondi que era o entregador da comida que ela havia pedido. De repente, ouvi uma gargalhada do outro lado da porta. Parecia ser a mesma voz da mulher, que agora estava rindo. Eu não entendi o que estava acontecendo ou por que aquela senhora estava rindo. Não disse nada, apenas fiquei parado do lado de fora da porta, com a pizza na mão, esperando alguém abrir. Nisso, vejo um carro estacionar em frente à casa e desce um casal jovem dizendo que eram eles que tinham pedido a pizza pelo celular, mas que não imaginaram que chegaria tão rápido. Estavam super sem graça por terem me feito esperar. Eu comentei com eles que uma senhora já tinha me respondido quando bati na porta, mas que nunca abriu. Eles não entenderam o que eu estava dizendo, fizeram uma cara de confusos. O rapaz me perguntou para confirmar: "Alguém te respondeu de dentro da casa?" Eu disse que sim, que uma senhora tinha me respondido, e também comentei sobre as gargalhadas. Os dois se olharam. O rapaz pegou as chaves, abriu a porta e ficou parado na entrada, verificando se havia alguém lá dentro. Enquanto isso, a moça me disse: "É que nós moramos sozinhos, somos recém-casados e acabamos de comprar a casa." Eu não conseguia acreditar, mas nesse momento, o rapaz saiu da casa e disse para a tia esposa que não havia ninguém lá dentro. Depois, ele me perguntou de novo se eu tinha certeza do que ouvi. Eu respondi que sim, que na verdade pensei que era essa pessoa que tinha pedido a comida. Enfim, eles me pagaram e eu fui embora. Aquilo ficou no mistério. Nunca soube quem ou o que foi que me respondeu de dentro da casa, nem por que deu aquela gargalhada horrível. Espero que aquele casal esteja bem, ou talvez nem morem mais lá. Mas, sem dúvida, é algo que nunca vou esquecer. Naquela tarde, saí para entregar um pedido de comida baiana, pois esse era meu trabalho na época. Foi no início dos anos 2000, então não existia celular com mapa nem nada disso. Eram só aqueles celulares antigos que só serviam para ligações e mensagens. A gente tinha que encontrar os endereços por conta própria, com as dicas que os clientes nos davam. Algumas vezes era mais difícil que outras, pois onde eu moro, em Salvador, muitas casas não têm número na frente, e era bem complicado achar o local exato. Dessa vez eu cheguei no endereço que me deram. Não tinha número na frente, mas a casa era exatamente como o cliente havia descrito.
Desci da moto e bati no portão, já que não tinha campainha. Demorou um pouco para alguém aparecer, mas de repente ouvi a voz de um homem me dizendo para abrir o portão, que eu podia entrar no quintal. E foi o que eu fiz. Lá dentro, vi um homem com uma aparência descuidada, barba longa e um cheiro muito ruim, saindo da casa. Eu disse: "Aqui está o seu pedido." O homem ficou sério por alguns segundos e depois disse: "Claro, entra aqui para eu te pagar." Eu dei uns passos, pois ia entrar na casa dele para receber o dinheiro. Hoje em dia, nem pensar, mas naquela época não era tão perigoso como agora. Enfim, quando eu estava prestes a entrar naquela casa, que por sinal cheirava muito mal, meu celular começou a tocar. Atendi e era a dona do restaurante, me dizendo que o cliente já estava meio irritado e impaciente porque eu ainda não tinha chegado, com a comida dele. Perguntou o que tinha acontecido. Meu coração começou a disparar. Fui me afastando devagar, andando bem lentamente até o portão para poder sair dali, enquanto o cara me observava de um jeito muito perturbador, parado na entrada da casa dele. Abri o portão e disse para minha chefe esperar um momento, que em alguns minutos eu ligava de volta, pois o que eu queria era sair dali primeiro. Então, liguei a moto e andei alguns quarteirões. Quando finalmente consegui parar, liguei para o restaurante e contei para a dona o que aconteceu. Ela ficou muito assustada e me deu uma bronca, dizendo como eu tive a ideia de entrar na casa de estranhos. Depois do sermão, ela me ajudou a encontrar o endereço certo do verdadeiro cliente, que ficava 2 quadras para frente da casa daquele sujeito esquisito. Finalmente, cheguei ao endereço correto e entreguei a comida, pedindo desculpas pela demora. Depois desse episódio, passou mais ou menos 1 ano, talvez um pouco mais. Eu já não trabalhava mais como entregador, tinha conseguido um emprego melhor. Um dia, vi no noticiário aquela casa e a foto daquele sujeito. A polícia tinha invadido o local, pois o cara comia cachorros e pessoas. Descobriram a identidade de 2 vítimas graças a restos de documentos que estavam dentro daquela casa. Até hoje não consigo parar de pensar que aquele poderia ter sido o meu fim se eu tivesse entrado naquele lugar. Desconfiem de todos. Olá, meu nome é Rodrigo. Quero te enviar esta história que aconteceu comigo em 2009, quando eu era entregador de pizza para uma franquia famosa aqui no Brasil. Naquela época, eu trabalhava nesse lugar há 3 anos e tinha apenas 19 anos. Estava juntando dinheiro para poder pagar a faculdade. Eu trabalhava o dia todo e fazia horas extras, pois, com essa idade, a gente tem muita energia, ainda mais quando se tem objetivos a cumprir. Numa tarde, fui encarregado de entregar uma pizza em um endereço, numa área muito nobre da cidade, tipo um condomínio fechado em Alphaville, onde mora gente com muito dinheiro. Eu fui todo animado, pensando na gorjeta que talvez eu ganhasse. Enfim, cheguei àquela casa muito elegante e bonita, de 2 andares. Ela ficava em uma área onde ainda havia muitas casas vazias para alugar. Parecia ser a única casa habitada daquela quadra, pois todas as outras tinham placas de "vende-se". Toquei a campainha do lado de fora, pois o lugar tinha um portão eletrônico enorme, que impedia a visão do quintal da frente. Nisso, saiu um senhor de roupão de dormir, daqueles que parecem bem caros. Era um homem de uns 50 anos, quase careca, com pouco cabelo só dos lados, de pele clara e um nariz bem pontudo. Ele saiu sorrindo, pegou a pizza e me disse: "Pode entrar aqui no quintal enquanto eu pego o dinheiro e a sua gorjeta." Eu confiei, afinal, eu era muito jovem. Como ia duvidar de uma pessoa tão elegante e educada? Então, entrei no quintal e o homem fechou o portão. Eu disse que não podia deixar minha moto sozinha lá fora, que era melhor eu sair e esperar por ele. Mas ele me disse: "Não se preocupe, esta área é muito segura, ninguém rouba nada aqui. Além disso, tenho câmeras." Quando ele ia entrar em casa, me perguntou: "Não quer entrar? Te ofereço algo para beber." Eu respondi que não, muito obrigado, mas que eu tinha que voltar rápido para o trabalho, senão iam me dar uma bronca. Então, o homem simplesmente foi buscar o dinheiro e me trouxe lá fora, onde eu fiquei. Ele me deu uma gorjeta muito boa. Eu agradeci, claro, e quando já estava de saída, ele me perguntou meu nome.
Respondi que me chamava Rodrigo, e ele disse que tinha adorado o meu serviço. Agradeci novamente, saí e fui embora na minha moto. Aquilo não me pareceu nada estranho. Sim, ele foi extremamente amável, mas não vi nada de mal nisso. O verdadeiro medo começou depois disso, quando o cara começou a ligar com frequência para a pizzaria, pedindo que apenas eu fosse entregar o pedido dele. No começo, meu chefe dizia que eu não estava disponível, porque às vezes era verdade, pois eu estava sempre na rua fazendo entregas. Mas, quando eu estava na loja, meu chefe me dizia que aquele homem tinha ligado de novo, pedindo que eu levasse a pizza dele. Eu sempre aceitava, já que o homem me dava gorjetas excelentes. Mas quando ele começou a solicitar meus serviços quase a cada 2 dias, o alerta do meu chefe acendeu. Ele me disse: "Você não deveria mais ir à casa desse senhor. Talvez ele queira algo a mais com você e algo pode te acontecer." Eu respondia que ele estava exagerando, que o cara simplesmente já me conhecia e gostava da rapidez com que eu sempre entregava seus pedidos. Pura ingenuidade da minha parte. O que um garoto de 19 anos sabia da vida? A noite que mudou minha vida para sempre, esse homem ligou para o restaurante para fazer um pedido, mais uma vez pedindo que fosse eu a entregar. A pizzaria estava prestes a fechar. Já eram quase 11 da noite, mas eu disse ao meu chefe que não havia problema, que eu podia ir entregar e voltava rápido antes de fecharem para deixar a moto. A única coisa que me interessava eram as gorjetas daquele senhor, pois eu estava cada vez mais perto de conseguir pagar a faculdade. Então, me dirigi ao endereço, como sempre. Mas desta vez, a rua daquela casa já estava completamente escura, já que nenhuma outra casa estava habitada. Apenas as luzes da casa daquele senhor se destacavam, e a iluminação pública, que também era bem fraca. Toquei a campainha como de costume, mas desta vez ouvi a voz do senhor gritando de dentro: "Pode entrar, está aberto!" Abri a porta que ficava ao lado do portão eletrônico e entrei no quintal. Fiquei ali parado, segurando a pizza, esperando que ele saísse. Mas passou um tempo e ele não apareceu. De repente, ele gritou de novo: "Pode vir até a sala de jantar, pode deixar a comida lá. O dinheiro e sua gorjeta estão lá também. É que estou tomando banho." Não vou mentir, a verdade é que eu hesitei. Também não era tão ingênuo assim. Meu sexto sentido me dizia para não entrar. Mas então ele gritou de novo, dizendo para eu entrar e deixar a comida porque o convidado dele não demoraria a chegar. Foi aí que me senti mais confiante e entrei na casa. Ao entrar, havia um corredor que dava para a sala de jantar. Eu podia vê-la da entrada e, de fato, o dinheiro estava lá. Caminhei até a sala de jantar e deixei a comida. Mas, ao olhar ao redor, vi que a sala não tinha móveis, apenas uma TV, pequena no chão. Parecia uma casa desabitada. E na cozinha, estava lotado de caixas de pizza estragadas, as que eu estive levando todo esse tempo. Quando tentei me virar para sair dali, o sujeito tentou colocar um pano na minha boca para me fazer desmaiar. Mas eu era alto e forte o suficiente para conseguir me livrar dele. Após uma breve luta, saí correndo dali a toda velocidade na moto, direto para a loja. Meu chefe, ao saber o que tinha acontecido, chamou a polícia imediatamente para denunciar aquele sujeito. E naquela mesma noite, foram até a casa dele. O tipo continuava lá, como se nada tivesse acontecido, e até deixou os policiais entrarem com a mesma cara de amabilidade com que sempre me cumprimentava. 2 dias depois, ficamos sabendo pela imprensa local que o sujeito havia invadido aquela casa. Ele não era o dono, era um intruso que havia entrado sem permissão para morar ali. Mas isso não era o pior de tudo. No quintal dos fundos, foram descobertos os corpos de 2 pessoas, já em ossos, que se presumia serem os verdadeiros donos da casa que a tinham à venda. Por isso não havia móveis. Este sujeito tirou a vida deles para poder morar ali, mas principalmente para comê-los. O homem confessou tudo. Disse que agendou uma visita com eles, fingindo estar interessado em comprar a casa. Então, marcaram um dia para ele ver o imóvel, e foi aí que o tipo cometeu aquela atrocidade. Ele disse que havia comido a carne de ambos e enterrou os restos no jardim dos fundos, que era bastante grande. Como não havia vizinhos,
Ninguém notou o cheiro. Os donos também não tinham filhos que os procurassem. Sua família mais próxima vivia em outro país, por isso estavam vendendo a casa, para poderem se mudar para lá e ficar com eles. Tudo isso se tornou um caso de horror na minha cidade. E eu passei anos pensando no que teria acontecido comigo se ele tivesse conseguido me desmaiar com aquele pano. Provavelmente eu não estaria aqui contando isso para vocês. E também teria sido comido. Desconfiem sempre de todos, por mais amáveis que pareçam. Por mais gentis e sorridentes, podem parecer pessoas muito bondosas por fora, mas ter uma mente nojenta e doentia por dentro. Olá, quero compartilhar esta história que aconteceu com meu pai há muitos anos, quando eu era pequeno. É algo que ficou gravado na memória da minha família pelo horror da situação que ele teve que viver. Isso ocorreu no início dos anos 2000. Meu pai era entregador de uma lanchonete. Ele geralmente pegava os turnos da tarde, e suas últimas entregas eram quase à meia-noite, pois o restaurante fechava a essa hora. Numa noite, ligaram para fazer um pedido, e coube ao meu pai levá-lo. Vale mencionar que foi a última entrega, pois já era quase meia-noite, e depois o restaurante fecharia. Ele dirigiu até o bairro onde o pedido foi feito para entregar a comida. Ele conta que todas as ruas já estavam desertas e que em várias delas a iluminação pública não estava funcionando. Assim, ele já começava a sentir aquela sensação estranha e sombria, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ele chegou ao endereço e tocou a campainha do lado de fora. Nisso, ele comenta que um senhor da casa ao lado, que estava com outro homem sentado na calçada bebendo, ficou olhando para ele de um jeito muito estranho, como se achassem esquisito meu pai estar ali. Ele apenas se virou e continuou tocando a campainha até que finalmente abriram o portão eletrônico de dentro da casa e meu pai pôde entrar para deixar a comida. Ele conta que saiu um homem de uns 50 anos, com uma aparência muito desleixada e um aspecto ruim. Vinha sorrindo e pedindo desculpas por ter demorado a abrir a porta, mas que sua esposa o estava mantendo ocupado e que ela estava ficando de mau humor porque a comida não chegava. Meu pai pediu desculpas pela demora, mesmo sabendo que, na verdade, ele havia entregado a comida no tempo certo. Mas vocês sabem, o cliente sempre tem razão. Ele comenta que o homem estava dizendo para ele não se preocupar quando, de repente, ouviu um barulho muito forte vindo do segundo andar, como se tivessem jogado algo muito pesado no chão. O homem pareceu nervoso ao meu pai, dizendo para ele desculpar, mas que já tinha que ir dar comida para a esposa porque ela já estava furiosa. Meu pai apenas disse, "Claro, boa noite", e se retirou. Ao sair daquela casa, enquanto estava colocando o capacete, o senhor que estava sentado do lado de fora, na casa ao lado, com o outro homem, se aproximou do meu pai e disse, "Ei, rapaz, se esse cara fizer outro pedido, não venham mais entregar, muito menos entre na casa dele. Aqui no bairro, todos temos medo dele, pois sabemos que ele tirou a vida da esposa na própria casa. Ele ficou preso por um tempo, mas por falta de provas o soltaram. Então, ele pode ser perigoso." Meu pai ficou muito surpreso ao ouvir isso, pois acabara de escutar alguém fazendo um barulho na parte de cima, e a primeira coisa que ele pensou foi que aquele homem provavelmente tinha alguém sequestrado ali. Foi a primeira coisa que ele comentou com aquele senhor que o estava alertando, mas o senhor respondeu, "Esse barulho que você ouviu não é de alguém com vida. Muitos de nós já o ouvimos conversando sozinho no quintal com alguém, e se ouve a voz de uma mulher, muito parecida com a da esposa dele. Mas quando olhamos, ele está sozinho. Muitos vizinhos também já viram pela janela de cima o fantasma da esposa dele. Ela continua ali com ele, provavelmente cobrando o que ele fez, pois ele está cada vez mais louco e com uma aparência cada vez pior." Meu pai apenas agradeceu ao senhor pelo aviso e foi embora. Ao chegar no restaurante, encontrou seu chefe já fechando o local. Meu pai contou tudo o que havia acontecido. Seu chefe não pensou duas vezes e avisou as autoridades, pois ele não acreditou na história de que era o fantasma da esposa e não podia ficar de braços cruzados. Meu pai foi para casa depois de dar sua declaração aos policiais. No dia seguinte, quando chegou ao restaurante,
Seu chefe comentou que a polícia tinha ido naquela mesma noite verificar o endereço. Inclusive, o sujeito os havia deixado entrar para revistar a casa, e não havia mais ninguém ali com ele. Assim, mesmo sem conseguir acreditar, meu chefe e ele ficaram com a versão do fantasma da esposa, que teria sido quem provocou aquele barulho forte na noite da entrega. Até aqui vai essa história que meu pai sempre nos conta, ainda com uma certa intriga. Nunca soubemos o que atormentava aquele sujeito, e se ele está recebendo um castigo do além. Boa noite a todos. Essa situação assustadora aconteceu comigo há 1 ano, quando comecei a trabalhar como entregador para um novo aplicativo de comida em Porto Alegre. Fiz minha inscrição e fui aceito imediatamente. Eu estava muito animado, pois, finalmente, depois de muito tempo, tinha conseguido um emprego que pagava bem. Mas minha felicidade durou pouco. No primeiro dia de trabalho, na minha moto, percebi que os locais de onde a gente pedia a comida eram casas e não restaurantes. No início, não achei estranho. Pensei que o aplicativo servia para isso, para ajudar a vender para pessoas que tinham seu próprio negócio de comida, mas que não tinham um restaurante físico, o que se conhece como cozinha industrial ou cozinha fantasma. No entanto, algo me pareceu esquisito. Nesse primeiro dia, tive 2 entregas. Nas 2 ocasiões, quando fui buscar a comida, ninguém saiu para me entregar. Simplesmente deixavam o pacote do lado de fora, onde eu pudesse ver e pegar, mas nunca saía ninguém. E quando cheguei, aos endereços de entrega, as 2 pessoas que saíram para receber a comida eram gente que se via muito estranha. Apenas pegaram o pacote, me deram a gorjeta sem dizer uma única palavra e voltaram para dentro de suas casas. Tudo era muito estranho, mas decidi não dar importância, pois eu ainda não acreditava que tinha um emprego, já que fazia muito pouco tempo que tinha conseguido asilo político no país. No dia seguinte, tive apenas uma entrega o dia todo. Tive que ir novamente a uma das casas, onde já havia estado no dia anterior para buscar a comida. De novo, ninguém saiu para me entregar. O pacote já estava pronto no mesmo lugar que tinham deixado no dia anterior. Peguei e me dirigi ao endereço de entrega. Desta vez, ninguém saiu. Um cara me disse de dentro da casa para deixar o pacote na porta, e foi o que fiz. Dessa vez não teve gorjeta. A voz do sujeito era muito antipática, então fui embora na hora. Continuei assim por 1 semana, indo aos mesmos endereços para buscar comida e entregar em diferentes pontos da cidade. Até que um dia, uma viatura da polícia me parou quando eu ia entregar um pedido, porque eu não tinha percebido que a lanterna traseira da minha moto estava queimada. Dirigir assim à noite é infração. Eles me pediram a habilitação e começaram a me interrogar. Perguntaram com o que eu trabalhava e eu comentei que era entregador de comida para um aplicativo. Pediram para ver o aplicativo e depois foram verificar a bolsa térmica onde eu levava a comida. Ao abrirem o recipiente, todos nós ficamos completamente chocados. Lá dentro, havia 2 dedos humanos e um pedaço de carne que parecia muito estranho. Imediatamente me algemaram e me levaram na viatura. Eu expliquei que não fazia a menor ideia de que era aquilo que o pacote continha, mas eles disseram que eu deveria declarar isso oficialmente. E foi o que fiz. Dei meu depoimento completo, contando tudo do início ao fim, exatamente como contei a vocês. Com a ajuda do meu celular, eles localizaram os endereços onde eu buscava aqueles pratos. Foi assim que descobriram que aquelas pessoas se dedicavam a vender carne humana e que tinham criado aquele aplicativo justamente para poder vendê-la sem levantar suspeitas. Toda a clientela que gostava de consumir esse tipo de produto sabia perfeitamente que através daquele aplicativo poderiam satisfazer seus desejos. Fui liberado no dia seguinte, pois foi comprovado que eu não tinha nada a ver com aquilo, que era apenas um trabalhador que não sabia da verdade e era inocente. O caso saiu nos noticiários. Tratava-se de um casal que trabalhava no necrotério. Ambos eram médicos legistas e se aproveitavam de sua posição para roubar partes de corpos que não seriam reclamados ou que estavam prestes a ser cremados. Assim, os familiares não perceberiam se faltavam partes em seus entes queridos. Aquilo chocou a pequena cidade. Era algo nojento e apavorante. O casal foi preso e uma investigação foi aberta. Passei aqueles dias muito deprimido, sem entender por que esse tipo de coisa acontecia comigo.
Também nunca entenderei o tipo de gente que existe ao nosso redor e seus gostos bizarros. Há pouco mais de 10 anos, na época da faculdade, eu trampava como entregador numa pizzaria aqui da minha cidade. Meu turno era à tarde, mas a pizzaria só fechava às 11 da noite. Então, vira e mexe eu pegava umas entregas bem tarde, o que pra mim era tranquilo. Naquele tempo, a cidade era bem mais segura, não tinha essa violência toda que tem hoje. Eu fazia meu trabalho sem medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Pra falar a verdade, nunca tinha rolado nada de estranho comigo, até aquela noite. Lembro que pintou um pedido já na hora de fechar. Faltavam uns 15 minutos para as 11, e o dono me chamou no canto e perguntou se eu topava levar a pizza, mesmo com o horário apertado. Ele disse que o cliente tinha prometido uma gorjeta boa, mas que eu podia recusar se não quisesse. Meu chefe era gente boa, respeitava nossos horários. Mas naquela noite eu estava precisando da grana, então falei que sim, que podia mandar a pizza que eu levava. Ele me passou a comida e o endereço, fechou a loja e se despediu. Subi na moto e fui em direção ao local que, aliás, ficava numa área bem afastada e quase sem morador. Só tinha casa abandonada e terreno baldio. O lugar parecia uma cidade fantasma, não vi ninguém na rua, nem um carro passando. Pensei que era por causa da hora avançada. Eu só queria acelerar para entregar logo e voltar para casa, porque tinha aula cedo no dia seguinte. Finalmente cheguei. Era um sobrado, mas estava caindo aos pedaços, sem pintura, com o mato tomando conta do quintal. Bati na porta e, na mesma hora, uma voz de um senhor lá de dentro respondeu: "Pode entrar, tá aberta." Eu gritei de volta que preferia esperar ele sair para pegar o pedido, que eu esperava sem problema. Mas ele insistiu de novo, na mesma hora para eu entrar, que a porta estava aberta e que era só deixar a pizza lá dentro. Comecei a ficar muito desconfortável, com um pressentimento ruim. Além disso, meu chefe sempre avisava: por segurança, nunca entrem na casa de cliente, mesmo que convidem. É melhor esperar do lado de fora. Então respondi de novo: "Desculpa, senhor, mas eu não posso entrar na casa dos clientes. O senhor precisa sair para pegar o pedido." Depois disso, silêncio total. O homem não respondeu mais nada, e eu já estava ficando nervoso. De repente, comecei a ouvir uma respiração forte, ofegante, bem atrás da porta. Eu sabia que ele estava ali, a poucos passos de mim, porque antes a voz dele vinha de longe, do fundo da casa. Ouvindo aquela respiração, tão perto, a única coisa que consegui dizer foi: "Senhor." Nesse momento ele respondeu, mas com a voz carregada de raiva: "Então você não vai entrar?" Ali eu tive certeza de que a coisa estava feia. Meu instinto me fez dar uns passos para trás, devagar, até chegar na moto. Guardei a pizza o mais rápido que pude e saí cantando pneu. E ainda bem que fiz isso. No dia seguinte, contei pro meu chefe o que rolou. Ele disse que eu fiz a coisa certa em não ter entrado e ter vazado dali antes que algo pior acontecesse. Não tinha dúvida de que aquele cara tinha más intenções, por isso insistiu tanto para eu entrar. Passaram alguns dias. Eu estava chegando no trabalho quando meu chefe me chamou com o jornal na mão e disse: "Lê isso aqui." Um entregador de um restaurante de comida chinesa da cidade tinha desaparecido depois de uma entrega. Estavam procurando o cara há 2 dias, até que o dono do restaurante passou para a polícia o endereço da última entrega dele. Era a mesma casa. A polícia só achou a moto dele lá na frente, mas o rapaz nunca mais. O mais bizarro foi que os vizinhos disseram que a casa estava abandonada há anos. Estava mobiliada porque os antigos donos tinham se mudado do país e largado tudo para trás, mas eles juravam que nunca mais viram ninguém entrar ou sair de lá. Ninguém fazia ideia de quem tinha pedido a comida, e ninguém viu o entregador chegando. Era como se a terra tivesse engolido o cara. Fiquei em choque quando li a notícia. Não conseguia parar de pensar que aquilo poderia ter acontecido comigo se eu tivesse entrado naquela casa. Meu chefe e eu demos nosso depoimento para ajudar na investigação, mas como em tantos outros casos, o processo foi arquivado. Nunca acharam uma pista sequer do que aconteceu com aquele jovem. Fica aí o aviso: não confie em ninguém e sempre, sempre escute a sua intuição.
Meu nome é Ernesto e eu sou entregador de comida. Trampo para um aplicativo rodando pela minha cidade. Faz pouco tempo que eu tô nesse corre, mas já passei por umas coisas bem esquisitas. Meus colegas de profissão não me deixam mentir. A gente tromba com todo tipo de gente, e algumas pessoas são bem estranhas. Mas a história que eu vou contar não é sobre gente. Foi a primeira vez que uma coisa sobrenatural aconteceu comigo. Foi há poucos meses. Uma senhora pediu comida pelo aplicativo e a entrega caiu para mim. Era umas 9 da noite quando recebi o chamado. Subi na moto e fui levar o pedido. O endereço era uma casa muito bonita, um sobrado. Chegando lá, dei aquela buzinadinha para avisar, mas ninguém saiu. Desci da moto e fui tocar a campainha. Reparei que as luzes do andar de baixo estavam apagadas, mas as de cima estavam acesas. Depois de tocar a campainha 2 vezes, alguma coisa bateu com muita força na porta por dentro, e eu ouvi um som que parecia um bicho se engasgando. É, o melhor jeito que eu consigo descrever. Pensei que talvez fosse o animal de estimação dela, fazendo aquele barulho todo. Mas na dúvida, dei uns passos para trás, esperando alguém aparecer. Nisso, eu vi de relance a cortina da janela de baixo se mexer, como se alguém tivesse dado uma espiada. Pensei, beleza, agora vão abrir. Mas nada. Ninguém saiu. Toquei a campainha de novo, umas 4 vezes, já ficando sem paciência e quase cancelando o pedido. Eu já estava ali há um bom tempo, ouvindo aqueles barulhos esquisitos e sinistros, achando que era alguma pegadinha de mau gosto. Mas nessas últimas vezes que toquei, uma voz de mulher respondeu lá de cima, gritando que já estava descendo. Vi as luzes do térreo se acenderem, e finalmente a senhora que fez o pedido saiu para receber. Ela estava de roupão e com uma toalha na cabeça. Ela veio toda sem graça, me perguntando há quanto tempo eu estava ali, e se desculpando, dizendo que estava no banho e que não imaginou que o pedido chegaria tão rápido. Eu respondi que sim, que já fazia um tempinho que eu estava tocando, mas tentei ser gente boa, falei para ela não se preocupar. Aí eu comentei: parece que seu bicho de estimação tá meio agitado, hein? Não parou de bater na porta. Ela olhou para fora e perguntou: que bicho? Eu não tenho animais, moro sozinha. Deve ter sido algum cachorro da rua. Ela disse rindo. Eu respondi: não, a senhora não entendeu. As batidas vinham de dentro da sua casa e uns barulhos estranhos também. Pensei que era algum cachorrinho ou gato que a senhora tinha aí. A senhora ficou me olhando paralisada e disse: não brinca comigo, é sério? Eu confirmei que sim e que também tinha visto alguém mexer a cortina, mas não consegui ver quem era. Ela ficou surpresa, mas não parecia estar com medo. Deu uma risada nervosa e falou: bom, se tem fantasma aqui, pelo menos eu posso gravar e bombar minhas redes sociais. A gente deu aquela risada sem graça. Ela me agradeceu pelo serviço e eu fui embora. Eu acho que ela não acreditou em mim, ou talvez sim, mas preferiu levar na brincadeira. Não sei, mas eu tinha certeza de que alguma coisa muito ruim morava naquela casa, e que não gostou nem um pouco de eu ter aparecido por lá. Espero que ela esteja bem, ou que tenha chamado alguém para benzer o lugar, porque eu não consigo nem imaginar o que é morar sozinho com uma entidade, ou coisa pior, dentro da sua própria casa. Na minha opinião, ou a senhora era muito corajosa, ou muito ingênua. O que vocês acham? Faz um tempo, logo depois da pandemia, eu comecei a trampar como entregador de aplicativo, mais para ajudar nas contas de casa, porque a pandemia deixou minha família numa crise danada. Eu tinha uma moto, então resolvi encarar esse trampo. Estudava de dia e rodava fazendo entrega à tarde e à noite. Preciso dizer que nesse trabalho a gente vê de tudo. Gente esquisita, lugar perigoso. Mas essa história foi a gota d'água para eu decidir largar tudo. Numa noite caiu um pedido para mim. Fui no restaurante, peguei a comida e segui o endereço que o aplicativo mandou. De cara eu já achei estranho, porque a região era praticamente só mato. Eu nem sabia que tinha casa por ali, ou gente morando num lugar tão sinistro. Eu fui seguindo o caminho, mas quanto mais eu entrava naquela área, mais abandonado tudo parecia. Comecei a sentir que tinha alguma coisa errada.
Não tinha um poste de luz aceso, eu só enxergava com o farol da moto. Era quase impossível ver o número das poucas casas que tinham por ali, que na verdade pareciam estar todas abandonadas. Depois de uns minutos, finalmente o GPS apitou. Era uma casa de 2 andares caindo aos pedaços. O mato no quintal da frente estava altíssimo e tudo estava num breu total. Mas o número na parede era aquele, e segundo o aplicativo, era ali mesmo. Desci da moto e peguei a comida. Com um medo desgraçado, fui me aproximando da porta. Bati várias vezes, mas ninguém atendeu. De repente, a porta se abriu, sozinha. Lá dentro era só escuridão, mas subiu um cheiro podre, e pelo pouco que a luz do meu celular iluminou, vi que o lugar era um lixo. Não tinha um móvel, só tranqueira no chão. Eu estava quase virando para ir embora quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu chefe. A mensagem era desesperada, em letras maiúsculas. Sai daí! Não entra nesse lugar! Volta agora! Meu coração disparou. Tentei correr de volta para a moto, mas senti alguma coisa vindo de dentro da casa agarrar minha perna, me derrubando no chão. Eu não sei dizer o que era, porque quando eu olhei para trás não tinha nada. Eu só sentia aquela força absurda tentando me arrastar para dentro. Eu gritava por ajuda, mas sabia que era inútil. Aquele lugar era um deserto, não tinha ninguém para me ouvir. A única coisa que eu podia fazer era lutar pela minha vida. Cravei os dedos nas frestas do piso e comecei a chutar com toda a força que eu tinha, até que consegui me soltar do que quer que estivesse me puxando. Corri para a moto sem olhar para trás e saí, de lá a toda velocidade. Meu celular não parava de receber mensagens dos donos do aplicativo, perguntando se eu estava bem, se precisava de ajuda, mas eu não conseguia responder. Só parei quando cheguei em casa, branco, tremendo de pavor. Respondi para eles: "Que inferno de lugar era aquele que vocês me mandaram?" Eles se desculparam, dizendo que não tinham percebido que o aplicativo tinha, de novo, gerado um pedido para um endereço fantasma, e que outros 2 entregadores já tinham desaparecido, nas mesmas circunstâncias, indo entregar comida naquele mesmo lugar. Ninguém conseguiu achar os caras, nem a polícia, nenhum rastro deles, nem das motos. Eu pedi as contas naquela mesma noite. Depois de vários dias tentando superar o trauma, comecei a pesquisar sobre esses desaparecimentos na internet. Tinha todo tipo de teoria. Falavam que eram seres de outro planeta, abduções, que as pessoas entravam em outra dimensão ao entrar naquele lugar. Falavam também de seitas e demônios. Sinceramente, eu não sei dizer o que foi aquilo que me puxou pelo pé, mas eu tenho certeza absoluta de que não era humano. Tirem suas próprias conclusões. Meu nome é Emílio. Eu já ouvi muitas histórias paranormais de entregadores aqui no canal. E eu também tenho uma para contar. Esse trampo, por si só, já é arriscado, porque você nunca sabe em que tipo de lugar ou com que tipo de gente você vai ter que lidar, ainda mais para nós que rodamos à tarde e à noite. Em 2018, foi meu último ano nesse emprego. Eu entregava comida chinesa na minha cidade. Naquele ano, poucos meses antes de eu pedir as contas, aconteceu uma coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. Era um sábado à noite. Não era muito tarde, era por volta das 10. O restaurante fechava às 11 e eles receberam uma ligação. Era um pedido para uma área nobre da cidade. Em outras palavras, um condomínio de luxo. Assim que a comida ficou pronta, subi na moto e fui entregar. Mas, quando cheguei no endereço que me passaram, vi que aquela casa era diferente de todas as outras. Todas as casas do condomínio eram lindas, impecáveis, mas aquela estava muito mal cuidada. Os vidros da janela do andar de cima estavam quebrados e estava tudo apagado, um breu total. Desci da moto e comecei a bater na porta, porque não achei campainha em lugar nenhum. Fiquei um tempão ali batendo sem nenhuma resposta, até que um casal que estava caminhando na rua me chamou. Quando me aproximei, eles me perguntaram quem eu estava procurando, porque segundo eles aquela casa estava abandonada há anos, ninguém morava ali. Eu expliquei que a gente tinha recebido um pedido de entrega daquele endereço. Eles viram a sacola de comida na minha mão e se olharam, surpresos. O rapaz então me contou a história. Lá por 2010,
Morava ali uma família com muita grana, um casal e 2 filhos pequenos. Mas, infelizmente, o que se comentava era que o dono da casa tinha uma dívida com gente perigosa. Um dia, os criminosos foram até a casa dele e simplesmente mataram a família inteira lá dentro. Desde então, a casa ficou abandonada, porque ninguém tinha coragem de morar ali depois de uma coisa tão horrível. Eu não consigo nem explicar o calafrio que subiu pela minha espinha naquele momento. O casal também deu uma risada de nervoso e disse que talvez alguém só quisesse pregar uma peça na gente. Eu concordei. Disse que talvez fosse isso mesmo. Agradeci a eles e fui embora. Chegando no restaurante, contei para minha chefe o que tinha acontecido, já que foi ela quem atendeu a ligação. Ela ficou me encarando e disse que tinha sido um menino quem fez o pedido e que em nenhum momento ele riu ou pareceu nervoso. Ela disse que não parecia uma brincadeira, porque ela conseguia ouvir a voz de uma mulher adulta no fundo, que ela achou que era a mãe dizendo o que era para pedir. Os outros funcionários e eu estávamos ouvindo tudo, e na hora todo mundo sacou que era algo paranormal. Decidiram investigar o número de telefone. Era de uma linha fixa local, e de fato, o telefone batia com o endereço daquela casa. Todo mundo ficou arrepiado de medo. Depois de ouvir aquela história trágica, a gente tinha certeza. Ali moraram 2 meninos, e muito provavelmente a minha chefe tinha falado com o espírito de um deles. Eu nunca mais soube nada daquela casa, porque me mudei de cidade um tempo depois. Mas essa experiência sinistra de quando eu entregava comida ficou marcada em mim. Tenham uma excelente noite. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.